O Corinthians está muito perto de anunciar a contratação desse cara aqui, simplesmente Memphis Depay, camisa 10 da Holanda, ex-Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester United, grande jogador, uma grande contratação na minha opinião, só que eu fiquei curioso, o que o torcedor corintiano pode esperar desse cara? Nós aqui no Brasil assistimos alguns jogos e, pô, bom jogador, todo mundo sabe isso, enfim, mas pra quem acompanhou de perto, Tati Mantovani, jornalista da Tennis T Esportes, que mora lá em Madrid, na Espanha, acompanhou bem de pertinho, e também a página Espreme a Laranja, que faz um trabalho espetacular cobrindo a seleção da Holanda e também o futebol holandês. Perguntei pra Tati e pra página Espreme a Laranja, o que a gente pode esperar do Memphis Depay? Começando com você, Tati. Fala, JP, tudo certo? Bom, a passagem do Memphis Depay pela Espanha, ele jogou no Barcelona e no Atlético de Madrid, ela teve uma tônica parecida nas duas equipes. Ele foi um jogador de momentos, no Atlético, por exemplo, que eu acompanhei mais de perto aqui em Madrid, ele fez gols importantes no Atlético de Madrid, foi destacado em algumas partidas, mas não conseguiu ser regular. Nem no Barcelona, nem no Atlético a gente viu um Depay regular, um cara titular absoluto, um cara que conseguia conquistar o seu espaço, que entregava a quantidade de gols que os torcedores imaginam que um cara que atua nessa região do campo tem que entregar. No Atlético ele não conseguiu ser regular, inclusive no Atlético de Madrid, nas duas temporadas que ele teve, ele sofreu muito com lesões musculares, tem que ficar atento a isso, e não conseguiu tirar a titularidade do Álvaro Morata, que para o Simeone era o 9 do Atlético de Madrid. O Depay entrava ou durante o jogo ou em alguns jogos que o Morata não podia jogar eventualmente, ele acabava sendo o 9 do Atlético, mas ele nunca conseguiu ser titular na posição. Por isso que quando a gente vai ver as estatísticas, ele não tem tantos jogos, tem na última temporada acho que foram 31 jogos mais ou menos, e a gente não vê uma minutagem tão elevada porque ele acabava entrando no segundo tempo para substituir o Morata. Essa falta de regularidade, e eu diria que um pouquinho de ambição em querer ser o titular, em querer estar sempre jogando, talvez ela tenha sido prejudicada pela quantidade de lesões, né? As últimas 6 lesões que o Memphis Depay teve, as 6 foram musculares. Então, realmente, ele tem um problema aí com as lesões, que é um cara que não consegue ficar muitos jogos sem se lesionar, e isso acaba afetando o rendimento dele dentro do time, porque ele não consegue ter uma regularidade para estar atuando de forma contínua. No futebol brasileiro, a gente vai ter que ver como é que vai ser essa questão das lesões. Talvez ele consiga, até pelo ritmo de jogo, controlar um pouco mais as lesões musculares, mas tem que ver. É um jogador de muitíssima qualidade, de muita habilidade, de uma boa leitura de jogo, de um bom posicionamento em campo, mas a questão da regularidade mesmo e dessa coisinha mais, dessa fome para ser titular, pelo menos na passagem dele pelo Atlético de Madrid, que foi a que eu acompanhei, mas faltou um pouquinho para ele conseguir ser titular e entregar com regularidade tudo que o torcedor queria. Espero que eu tenha ajudado vocês. Um beijo grande e até o próximo vídeo por aqui. E numa visão da seleção da Holanda, o que esperar desse cara? Na Holanda, ou Países Baixos, como você preferir, Memphis Depay tem uma relação de amor e ódio com a torcida. No amor, todos respeitam o começo fulgurante de carreira que o atacante teve no PSV, ele foi destaque, foi goleador, foi artilheiro do título holandês de 2014 e 2015. O fato dele ser o segundo maior goleador da história da Laranja, são 46 gols pela seleção, só 4 abaixo do recordista Robin van Persie, as 2 Copas e 2 Eurocopas que o atacante tem em seu currículo, a velocidade que ele pode impor a um ataque na seleção holandesa, normalmente vindo de trás e pelas pontas sem ficar muito na área, a capacidade de tabelar com um parceiro de ataque com quem ele esteja entrosado. No ódio, todos lamentam ou se irritam com uma postura, por vezes personalista, com uma certa tendência a esperar a bola em seu pé nos ataques ao invés de buscá-la pressionando a marcação, com a tendência a entrar em certas polêmicas, com a certa decepção de notar que Depay, mesmo bom jogador, nunca foi o craque que prometia ser na Copa de 2014, quando ele veio ao Brasil como candidato à revelação da Holanda na Copa, aos 20 anos, e fez 2 gols. Um deles, inclusive, na Neoquímica Arena, que ele deverá conhecer bem, contra o Chile na fase de grupos. Basta notar que se o Memphis Depay foi bem em PSV e Lyon, não foi tão bem em clubes preponderantes como Manchester United e Barcelona. Ele decepcionou nesses 2. Ultimamente, surgiu um fator adicional de lamentação. A propensão do Memphis a lesões, principalmente na parte posterior da coxa. Foi uma dessas lesões musculares que o atrapalhou na Copa de 2022, quando ele teve de voltar a ser titular da Holanda só gradativamente. Na fase de grupos foram 28 minutos contra Senegal,
depois 45 minutos contra o Equador, 65 minutos contra o Catar, até ser, enfim, titular de novo nas oitavas de final contra os Estados Unidos, quando ele até marcou gol, mas sem brilhar nem nesse jogo, nem contra a Argentina nas quartas de final, o jogo da eliminação da Holanda. Algumas dessas lesões musculares também o atrapalharam no Atlético de Madrid, do qual ele saiu. Finalmente, foi uma dessas lesões musculares que representou até agora o momento final do Memphis Depay na seleção da Holanda. Ele sofreu a lesão logo no começo do jogo contra a Inglaterra, na semifinal, e precisou ser substituído já no primeiro tempo. Um fim digno de uma participação na Euro que foi criticada. O próprio Memphis reconheceu que não foi o seu melhor torneio. Se ele vier mesmo pro Corinthians, mais um jogador jogando por PSV e Corinthians na carreira, como Vampeta, Ronaldo, Cássio, Fagner, agora recentemente o André Ramalho, caberá a Memphis, como ele prefere ser chamado, porque Depay é o sobrenome do pai que o abandonou na infância, caberá ao Memphis mostrar se ele vai ter o amor ou o ódio da torcida corintiana. Tá aí, pô, muito bacana escutar de duas pessoas que acompanharam de perto o Depay. Pra mim, uma grande contratação, tá? Nesse momento perigoso do Corinthians, né? Quase caindo pra Série B, ali um momento turbulento na tabela, precisa de jogadores pra chegar e decidir. E pra mim o Depay é esse cara. Aí tem a questão financeira que, claro, o Corinthians tem que se atentar. Só que pra mim seria um prejuízo muito maior cair pra Série B. Um time como o Corinthians na Série B é um prejuízo gigantesco pra instituição. Então, pra mim, precisava de contratações bombásticas. A gente falava que o Corinthians precisava muito de um chacoalhão. Pô, qual que é esse chacoalhão? Uma contratação bombástica como essa. Tamo junto, galera. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento KTO, minha parceira KTO. Usando o cupom SGARB você garante 20% de bônus. Que isso, bom demais na KTO. Se inscreve no canal, deixa o like que ajuda muito o meu trabalho aqui e vamos pra cima. Memphis Depay, olha, se chegar no Corinthians o bicho vai pegar. Grande contratação. Tchau, tchau.